coordenadora! Olá, professora! Nós estamos aqui em mais uma trimestral para falar um pouquinho sobre ideias, sobre lições importantes para nós trabalharmos com as nossas crianças. Eu quero começar parabenizando você pelo seu trabalho. Este trabalho que é muito importante para conduzir as nossas crianças aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Então me acompanhe, seja bem-vindos à nossa salinha dos primários. Esta aqui é a nossa plaquinha que identifica as nossas crianças quando chegam à igreja e vão se dirigir às salinhas. Então as crianças de 7 a 11 anos estarão sendo conduzidas para a sala dos primários. E então lá na sua porta você precisa ter uma plaquinha que oriente essa criança que esteja lá, que lá naquela sala é o lugar dela. Então, vamos entrar na nossa sala e conhecer um pouco mais desse ambiente? Olha só, neste lugar nós preparamos um ambiente alegre, né? Porque essa criança ainda está nessa fase, né? Ainda é criança, tem bastante infantilidade, mas já está querendo, alguns já estão querendo pular para os juvenis. Então, nós temos que ter um trabalho, um olhar carinhoso, um olhar específico para cada um deles. Então, nós preparamos aqui, junto com esse ambiente alegre, um espaço aonde você vai usar para decorar os objetos que você vai usar durante todo o trimestre para incentivos de presença, incentivos, lembrancinha de visitas, né? Você vai usar esse armário que você tem na sua sala, ou que você vai produzir, vai estruturar na sua sala para que use esses recursos que você tem. Olha só, nós montamos aqui uma estante com caixotes de feira. São recursos que a gente consegue de maneira fácil, não é mesmo? Sem a gente precisar gastar muito. Então nós montamos um cantinho muito especial para essa fase, que é o cantinho da leitura. Nossas crianças estão muito ligadas ao celular, à web, não é mesmo? Então nós precisamos nesse momento incentivá-los à leitura. Olha só, montamos aqui o cantinho da leitura, onde nós temos aqui bíblias ilustradas, livros, né, que falam sobre como conduzir essa criança. Esses livros podem ser lidos também pelos pais dessas crianças e também materiais maravilhosos que a nossa igreja oferece para essa criança, que são os estudos bíblicos, todas as histórias bíblicas que nós encontramos facilmente para comprar. Você precisa ter no seu cantinho lá, na salinha, um local para ter esses materiais, para que ele sinta a vontade de ler, sinta a vontade. Eu até coloquei uma plaquinha aqui, ó, leia, não é mesmo? Essa criança precisa ser incentivada. Junto nessa estante, nós colocamos aqui alguns itens interessantes. Nós recebemos a nossa criança. Quando ele chega na escola sabatina, nós temos que acolher com todo carinho. E aí nós temos alguns momentos de conversar sobre a sua semana, contar as novidades, não é mesmo? É muito importante que durante a semana a gente saibam coisas interessantes que aconteceram com algumas crianças. Nosso celular tem que estar com o WhatsApp da nossa salinha. Nós temos que ter um grupo agora da nossa salinha para a gente acompanhar nossas crianças, saber o que está acontecendo com eles, né? Para eles postarem fotos do que estão fazendo. Isso é muito legal. E você tendo esse acesso, você começa a trazê-los para esse ambiente da escola sabatina. Olha só, nós produzimos aqui um espaço onde tem as fotos deles, né? Onde eles podem, você pode colocar o rostinho, comemorar os aniversariantes, você pode colocar os aniversariantes do trimestre, aniversariantes do mês, nesse ambiente. E também, este bambolê que foi usado, este arco,
foi produzido especialmente para que a criança entre atrás dele e tire uma foto especial na sua comemoração de aniversário. Então, naquela semana, a criança que fez aniversário entra ali e vai fazer a fotinho especial deste momento. Junto com essa criança, os seus amigos, os seus colegas que estão confraternizando esse momento feliz com ele, também vai participar com alguns itens bem modernos, bem atuais, que também precisam estar fazendo parte da sua estante, da sua salinha, como alguns cartazinhos que os amigos vão segurar, vão fazer uma foto especial mostrando esse momento de alegria com seu amigo. Então, você distribua, faça foto e também, além dessa fotinho, é claro, nós vamos cantar o parabéns. Então, é interessante que você tenha na sua salinha um bolo, né? Esse bolo foi feito de papelão e EVA, que são recursos que nós temos muito facilmente. Decorei de alguma forma agradável, né? Que lembre aniversário e vai colocar sobre a mesa, vai pedir para a criança segurar o bolo, vai cantar o parabéns, vai confraternizar com muita alegria aquele mais um ano de vida que ele está fazendo. Nós temos que nos alegrar com as conquistas dessas crianças, não é mesmo? Depois que nós acolhemos essa criança, confraternizamos esses momentos, alguns momentos não temos aniversariantes, é importante a gente saber em cada semana essa lembrança, né, deste aniversário. E nós então vamos pensar um pouquinho sobre a presença desses nossos visitantes. A criança que chega, que não faz parte daquele grupo, é interessante que você traga um amiguinho especial, apresente para essa criança, olha, este é o fulano, ele é seu amigo aqui, ele vai te apresentar tudo que nós temos na igreja. Tenha um anfitrião, né, para essa criança, para que ela se sinta acolhida. E junto com isso, geralmente no final da escola sabatina ou na recepção mesmo, quando ele chega, nós acolhemos essa criança, geralmente com alguma lembrancinha, algum presentinho para demonstrar para essa criança que ela foi muito bem-vinda naquele local e que ela queira estar ali com aquele grupo mais vezes. E assim nós vamos fazendo a nossa obra missionária, não é mesmo? Então, você tem várias ideias. Em muitas lojas nós temos ideias diferentes que você pode ter na sua salinha, como um cofrinho, como essa lanterninha que as crianças gostam muito, lanterninha de LED, né? Também pode ter aqui um porta-celular, não é mesmo? Que eles gostam muito, assistem muito, usam muito, é muito útil, né? Essa fase gosta de coisas que eles vão utilizar, né, na vida deles. Então, agora eu lembrei de mais uma coisa. Eu lembrei que o seu aniversariante também precisa receber um presentinho. O seu visitante precisa, mas o seu aniversariante também precisa receber, não é mesmo? Então, você vai ter alguns itens, você vai determinar durante esse trimestre ou durante o ano todo no seu departamento qual a lembrancinha que vai ser dado de aniversário para essa criança que comemorou o aniversário. Então, você vai escolher um item feminino, um item masculino, para que a criança receba nesse dia de aniversário. Nós temos muitas ideias, a gente tem que vasculhar às vezes um pouquinho as lojas, né? Para procurar ideias novas, para ver novos itens que estão lá. Mas se você não tem condições aí na sua igreja de ter esses itens comprados, eu também trago uma ideia para você de uma lembrancinha muito simples, que é o cartãozinho que a gente pode fazer impresso, né? E essa lembrancinha é um quebra-cabeça em formato de cruz que está dizendo Jesus te ama. Olha só, ele montado, eu colei nessa plaquinha para que você consiga ver melhor como que é esse quebra-cabeça montado.
Então é uma forma de você agradar, de a criança não sair sem uma pequena lembrança daquele ambiente muito especial que ele esteve naquele dia, não é mesmo? Então, além desse presentinho, a criança tem que se sentir acolhida. Os nossos queridos que estão todos os dias lá, todos os sábados lá na nossa escolinha, também precisam ter os seus incentivos de presença. A gente sabe que às vezes os pais é difícil de acordar cedo, às vezes eles ficam com preguicinha de sair. Agora nessa situação de pandemia, as pessoas se acomodaram muito mais em casa, né? Achando que elas podem usufruir somente das telas para se alimentar da palavra de Deus. Mas isso não é verdade. Nós precisamos estar em comunidade. Então a nossa criança também precisa ser incentivada. Olha só, um dos nossos incentivos é esse copo. É um copo grande, né, que vai poder ser usado para a criança usar na alimentação, mas recheado de materiais escolares. É uma fase que eles gostam muito desses itens. Então aqui você tenha na sua sala, decorando lá na sua estante, um copo já prontinho com 13 itens, com 12 itens. É o copo mais os seus 12 itens. No primeiro dia do trimestre, você vai entregar para sua criança este copo aqui. Um copo vazio com uma etiqueta onde possa ser colocado o nome dessa criança. E então, a criança vai rechear o copo vai estar cheio, dependendo da sua presença na escola sabatina. Então, a cada sábado que ele chegar lá, você vai entregar um item para essa criança. Você pode colocar alguns alvos. Você precisa chegar 9 horas em ponto. Se chegou atrasado, já não vai ser o mesmo item. Você pode fazer desafios para eles, não é mesmo? Você que conhece a sua comunidade, os seus alunos, é que vai saber como abordar de melhor maneira essa parte, tá bom? Então você vai entregando alguns materiais, né? Canetas coloridas, borracha, itens que as crianças gostam de usar na escola e gostam sempre de ter novos, não é mesmo? Mas lembra, este copo recheado com os itens, essa criança só vai receber no 13º sábado. No último sábado do trimestre vai receber o seu kit completinho. A cada sábado ele vai recheando o seu copinho, tá bom? Então, nós temos que trazer essa criança para estar mais próximo, né? Querer estar aqui conosco, sem perder o foco que é a adoração ao nosso Deus. Outro incentivo de presença que nós trazemos aqui são os tapetinhos de oração. O tapete de oração é muito importante. Por quê? É você inculcar na criança que ela precisa ter este momento de adoração a Deus por meio da oração. Então, ela tendo o tapetinho, ela vai ter aquele momento especial. Eu vou pegar o meu tapete para orar, né? Então, vai colocar ali na beira da cama, vai escolher um cantinho para que faça isso. Então, esse tapete de oração, ele vai ser construído durante o trimestre todo. Então, você tem que ter, além da placa, né? Esse foi feito de EVA, além da placa, mais 12 itens para ser colocados nesse tapete. E a criança vai recebendo a cada sábado. Então, no sábado no primeiro recebe a placa de EVA limpa, né? Ou se você quiser usar um tecido, um pequeno tapete mesmo, que você pode comprar ou mandar fazer, você pode usar também esse tapete. E vai acrescentando itens neste tapete. E aqui eu trago alguns modelos para você, lembrando sempre de conduzir a criança às coisas da natureza. Então aqui um ambiente natural de paisagem, este outro aqui como um universo cheio de estrelas e também este outro aqui sendo o mar, né, recheado dos nossos seres da água, também criados pelo nosso Deus. Então você vai construindo, a criança vai construindo o seu tapetinho conforme vai vindo na escola sabatina.
Então esta é mais uma ideia de incentivo de presença dessa criança, tá bom? Mas como nós falamos de um tapete de oração e que nós precisamos convidar essa criança para esse momento especial de oração, nós temos que ter também na nossa sala, no nosso ambiente, um local especial, determinado para essa oração. Você pode até convidar a criança para levar o seu tapete, né? Que ainda está sem nada. Ela pode usar o seu tapetinho para esse momento de oração. Olha só, na nossa salinha, nós precisamos ter aqui um espaço aonde temos um personagem central, que é o nosso Senhor Jesus, e de preferência que tenhamos, não precisa nem necessariamente ser bonecos assim, mas pode ser fotos das crianças orando, pode ser imagens, as figurinhas coladas na parede, mas que tenha a menção de crianças, de pessoas orando aos pés do nosso Senhor. E então você convida a todos a fazer este movimento na sala, né? De sair da sua cadeirinha, de vir aos pés de Cristo, porque esse é um movimento necessário. Nós nos colocarmos por meio da oração aos pés de Cristo para o adorar. E esse é um momento muito especial na nossa salinha que não pode ser deixado de lado. Pode usar o seu tapetinho novo e pode ser usado todo sábado, porque o tapetinho de oração ele só vai levar para casa no final do trimestre para ser usado após. Após esse momento de oração, nós temos mais um item de adoração, mais uma forma de adoração que nós temos que enfatizar para a nossa criança, que é a adoração por meio das nossas ofertas. Este trimestre, nós estamos falando na divisão norte-americana e os nossos projetos da Igreja Mundial vão levar as nossas ofertas à divisão norte-americana, onde existem projetos nas aldeias indígenas, né? Em aldeias indígenas do Arizona. Então nós trazemos como uma primeira ideia de adoração por meio das ofertas e esse incentivo através de uma cabana indígena. Então é interessante que você pesquise também, né? Como que é esse índio norte-americano, né? Esse índio, eles têm uma vestimenta, umas características diferentes do índio brasileiro. Então é interessante a gente ver esses itens. E junto com a nossa cabana, nós precisamos de alguns itens indígenas, alguns objetos que possa estar mostrando um pouquinho da cultura dessas pessoas nas quais precisam ser evangelizadas. Então você pode ter alguns chocalhos, né? Alguns chocalhos indígenas, alguns elementos usados na sua cultura, como o arco e a flecha. Cocares, né? Você pode ter o cocar. Esses cocares que você pode ter, pode ser usado pela criança. A criança pode vestir, usar, a criança que vai ajudar neste momento de recolhimento da oferta. Lembrando que essa criança gosta ainda de participar, gosta de ajudar, está fazendo parte desse momento a cada instante. Então você pode fazer por sorteio ou uma escala, quem que vai ser o próximo ajudante da oferta. Então ele pode usar o cocar indígena, registre, lembre sempre de registrar foto dessa criança, postar no grupo, né? Para que ele seja animado a estar participando deste momento. Então a criança que vai recolher a oferta pode usar alguns coletores, como um cofrinho, né? A gente pode colocar uma imagem de um índio nesse cofrinho, ou também podemos usar a imagem de um esquilo, que logo mais vamos falar do esquilo. E esses coletores também podem ser usados objetos indígenas, como a cesta de vime, como este outro objeto, que ele é uma niqueleira, mas feito com recursos da natureza também, é um artesanato indígena. Então a criança pode usar esses objetos para coletar a oferta dos seus amigos na escola sabatina. Juntamente com esse momento de adoração por meio das ofertas, nós precisamos trabalhar com a criança que a nossa oferta não é aquilo que sobrou,
né? É aquela oferta que nós determinamos que vamos ajudar essas pessoas, que vamos ajudar essa obra missionária a chegar até esse povo que precisa. Então, nós estabelecemos juntamente com eles um alvo. E quando a criança, quando todos colaboram, quando todos trazem a sua oferta de adoração a Deus para a igreja e o alvo é alcançado, você pode ter esse incentivo de alvo alcançado no seu cenário. Então aqui nós trouxemos alguns índios, né? Pode ser o índio inteiro, né, de corpo inteiro, pode ser somente a cabecinha do índio e nós colocamos aqui na sua cabana. Vamos acrescentando os índios evangelizados a cada sábado que nós alcançamos o alvo. Como nós estamos falando da divisão norte-americana, além dos recursos, dos meios que vão ser usados para os povos indígenas do Arizona, nós temos também as ofertas enviadas para o Canadá, né? Canadá e também o norte dos Estados Unidos, onde nós temos essa característica dos esquilinhos, né? Aquela árvore linda, a famosa árvore do outono. E então nós podemos usar esses esquilos para também ser formas de incentivo de oferta. Então o alvo foi alcançado, nós colocamos, acrescentamos no nosso cenário, na nossa árvore, um esquilo no cenário. Esses esquilos podem ser, esse aqui, ele é o feltro já comprado, não é mesmo? Mas você pode usar, baixar uma ilustração da internet, fazer de EVA, com papel, impresso mesmo. Aqui nós temos outro modelinho de esquilo. Ele é feito um chaveirinho com feltro. E você pode estar acrescentando na sua árvore esse chaveirinho. E ele pode servir também de lembrancinha para essa criança quando terminar o trimestre, né? Ela pode levar o seu chaveirinho de adorador por meio das ofertas para casa. Pode ser o esquilinho, também temos um outro modelinho muito bonitinho, que é a noz, mais simples de fazer, né? A noz que os esquilos gostam muito de se alimentar também por meio de um chaveirinho, que você pode estar acrescentando na mãozinha de um esquilo ou até mesmo na árvore. Essa é a nossa ideia para que a gente pense um pouquinho na adoração por meio das ofertas. Nós temos que fazer tudo isso, nós temos que lembrar da oração, lembrar de confraternizar em comunidade, lembrar de adorar por meio das ofertas, mas nós temos um momento principal na nossa salinha. Nós temos o momento da história infantil, da história que vai trazer a mensagem central daquela semana. A história que a criança vai estudar durante a semana e vai se preparar para aprender mais do amor de Deus. Esta lição, nosso auxiliar dos primários, é feita através do Elo da Graça. Esse Elo da Graça traz uma comunidade, traz os temas, as mensagens centrais pelo qual nós precisamos trabalhar em cada mês. E o nosso cenário, a gente vai passar agora pelo nosso cenário principal da nossa sala, que ele está falando justamente baseado no nosso manual, o auxiliar dos primários, nosso manual de orientação, que é riquíssimo, cheio de ideias, cheio de coisas maravilhosas, que você seguir esse manual, você consegue fazer todo o seu trabalho lindamente para evangelizar essas crianças. Olha só, nós estamos no primeiro mês, nós vamos falar um pouquinho sobre a comunidade. A comunidade, qual é a nossa comunidade? Então nós trazemos aqui a ideia da igreja, né? Se você já tem uma igreja lá na sua igreja, você pode usar essa igreja. Mas sabe o que é muito especial? Para que a criança veja a sua igreja, a igreja que ele participa todo sábado. Então, se você puder fazer uma foto da sua igreja, imprimir de forma em banner, né? Ou em papel mesmo, de forma simples, imprima, ponha na sua sala, como decoração da sua sala, a foto da sua igreja. E junto com essa igreja, pensando na comunidade, as pessoas, as próprias crianças, prontas, arrumadas, se dirigindo à igreja.
imagens de famílias indo para a igreja. Se você tem o seu grupinho lá do WhatsApp, né? Que a criança vai participando, vai postando foto para você, você pode imprimir as fotos das suas crianças e colocar aqui junto na salinha. Eu tenho certeza que isso vai ser muito especial. A criança se sente muito valorizada quando vê a sua imagem para que todos possam compartilhar. Eles gostam disso. Então, nós temos o primeiro mês. Nesse primeiro mês, nós temos uma história que vai falar sobre a prisão, não é mesmo? As duas primeiras histórias. Então, você pode construir um recurso muito simples, que é uma prisão, né? Simbolizando uma grade de prisão com um EVA ou com papelão, com um recurso mais acessível que você tenha na sua igreja para ilustrar esse momento. E esse momento que a criança participe, né? Que ela entre atrás das suas grades de prisão, que ela seja o personagem dessa história. E você vai fazer com que essa criança se sinta parte daquele momento, participe e isso faça sentido na sua vida. Quando a criança ouve essa história, todo o apelo durante o primeiro mês, todo o seu apelo final da história precisa conduzir a criança para o serviço em comunidade, para viver como é viver em comunidade, como eu preciso me comportar em comunidade. Essa é a mensagem central do primeiro mês. Então, todas as histórias precisam trazer essa mensagem principal, que é a adoração a Deus com a minha comunidade, através das minhas atitudes na minha comunidade que eu vivo. Então, passamos agora para o segundo mês. No segundo mês, o nosso manual está orientando para que nós falemos do serviço, que nós precisamos ajudar as pessoas. Então, no nosso cenário, nós acrescentamos imagens das crianças ajudando. Então, lá no seu grupo, você faça o desafio para a criança mandar fotos dela ajudando os pais, ajudando um idoso, ajudando um irmão, fazendo alguma atitude de serviço para que você acrescente no cenário da sua sala. Então, todas as histórias do segundo mês, você vai trazer essa mensagem central, que servir também é uma forma de adorar ao nosso Deus. Servir o nosso irmão, essa é uma orientação que a Bíblia traz para que a gente fale do amor de Deus, para que a gente viva o amor de Deus aqui nessa terra. Já, ainda nessa história do segundo mês, nós temos a história acrescentando um rio, a água, não é mesmo? Então você pode produzir esta água usando um papel nacarado, que nós compramos por esse nome, ou em alguns lugares podem chamar de papel água, né? E você produz um pequeno rio, exemplifica uma pequena água, onde você vai contar as histórias usando mais essa parte no seu cenário. E as crianças podem participar, podem estar ali se colocando como personagens nessa história. Passando agora para o terceiro mês, que está trazendo o tema central da adoração. Nós não podemos deixar de ter na nossa sala uma linda imagem de Jesus, mostrando que é este o centro da nossa mensagem, Jesus. É Ele a quem nós adoramos. Nós fazemos tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós vamos viver é por meio de Jesus na nossa vida. Então, Jesus está aqui na nossa comunidade, cuidando de cada um de nós, sendo presentes na nossa vida. Também está junto conosco quando nós adoramos através da ajuda ao nosso próximo. Todas essas expressões, todas essas maneiras que nós vamos, esses exemplos que nós vemos nas histórias, é para servir e para adorar ao nosso Senhor Jesus. Então, a história do terceiro, as 4 histórias do último mês do trimestre vão falar de adoração. Então, nós precisamos acrescentar no nosso cenário
algumas imagens de adoração. Nós vimos que nós adoramos através das ofertas, através da oração, através do estudo da Bíblia, através da ajuda comunitária. Nós adoramos ao nosso Senhor de várias maneiras por tudo que Ele é, por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia. Então, todo o tema central, toda a mensagem de apelo final da nossa história, do terceiro mês, das 4 histórias, precisamos mostrar como nós podemos adorar ao nosso Senhor Deus. Professores, o nosso trabalho é muito importante. O seu trabalho de conduzir essas crianças para o céu é fundamental. E o futuro da nossa igreja também passa por essas crianças. Afinal de contas, são eles que vão conduzir esse trabalho, que vão evangelizar novas crianças, novas pessoas por onde eles passarem. Então, tudo aquilo que nós fazemos de coração, com amor pelas nossas crianças aqui, nessa salinha, nesse pequeno espaço, tudo que a gente faz de coração, mostrando para ele o amor de Deus e como nós podemos amar uns aos outros, esse é o seu trabalho. E é um trabalho muito especial e Deus valoriza e dará glórias ao seu trabalho. Parabéns, professor. Parabéns por estar se preparando para esse momento. Parabéns porque você escolheu servir ao nosso Deus, preparando e conduzindo essas crianças rumo ao céu.